as histórias de capa. Provavelmente a parte mais subestimada de todo o One Piece. Não é insano que na história de capa do capítulo 470, provavelmente Oda já tinha revelado as armas ancestrais e até a Mother Flame? A obra de One Piece é extremamente rica. Existe todo um mundo alternativo de histórias que nem sempre são adaptadas para o anime, como por exemplo a do próprio Enel, uma das mais importantes de todo o mangá. Lá a gente tem registros arqueológicos importantíssimos, tecnologias que podem se conectar a Egghead e ao Vegapunk, referências a piratas espaciais e, nos muros explorados nesses capítulos, indícios dos primeiros povos alados, possíveis armas ancestrais, o Sol e até mesmo a Mother Flame. Bem interessante, né? E a impressão é que com o tempo as histórias de capa ficaram cada vez mais importantes. Acompanhamos o desenvolvimento dos Chapéus de Palha durante o timeskip através delas. Depois tivemos um panorama geral do mundo, entre inimigos e aliados após 2 anos longe desses personagens. E aí depois disso, acompanhamos o Caribou, que acaba conectando diretamente ao Kaido e, claro, ao arco de Wano, o que acaba resultando nele sendo capturado de novo pelo Chapéu de Palha e ouvindo sobre a arma ancestral Pluton e o Poneglyph de Wano diretamente da boca de Kozuki Sukiyaki. Olha o efeito borboleta insano que essas histórias têm, não é maluco? E aí é justamente por isso que dessa vez a gente vai estar à frente. Lançou uma nova história de capa, a Peregrinação de Yamato. De volta ao ano, sabendo que lá tem Poneglyph, arma ancestral, profecia de Oden, um enredo de abrir as fronteiras, tem muita coisa interessante que simplesmente não foi concluída durante a passagem de Luffy e a sua tripulação pelo país dos samurais. Por isso hoje nós vamos analisar os próximos passos dessa história de capa e como ela vai se conectar à história de Wano e seus mistérios ancestrais com o Yonkou Barba Negra em seu objetivo final por poder absoluto. Fala galera, espero que eu sou o Derek, link na descrição, deixa o like, se inscreve, link na descrição, isso é importante, mas deixa o like e se inscreve que também é importante, tá, sem mais delongas, Alan, chama a vinheta, chama a vinheta, chama a vinheta, chama a vinheta. É fato que a história de capa que o Wano tá protagonizando vai dar alguma treta bizarra que vai conectar com o futuro do Chapéu de Palha. Com eles agora em Egghead, com tudo apontado para o Bafo no futuro, a gente tem que imaginar quem quer o que no tabuleiro político do Novo Mundo, que agora envolve Luffy como um dos protagonistas, mas virtualmente acima dele conta com Barba Negra, que já estabeleceu a sua presença no Novo Mundo há mais tempo, Bug, que tem mais experiência além de todos os contatos e poderio de Mihawk e Crocodile, e claro, Shanks, que já é um Yonkou há mais de uma década e certamente parece ser um dos personagens mais poderosos de toda a obra. Mas o importante, quando a gente fala de Wano, o maior perigo nesse momento é apenas um homem. Um Yonkou tem em Wano um objetivo vital e ele tem toda a motivação para ir para lá. E justamente por isso, essa história de capa agora não pode ser tratada com leviandade. Só um pode enxergar essas fraquezas e explorá-las como ninguém. É aquele que vira qualquer mesa, que pega uma situação de desvantagem e transforma em vantagem rapidamente. O possível próximo Shogun de Wano, Marshall D. Teach. E a gente sabe exatamente o porquê dos seus olhos estarem apontados para lá. Enquanto Luffy se envolve com a Mother Flame e os Gorou sem Egghead, Catarina Devon e Van Auger não retornarão da sua missão somente com a aparência de Garcia Saturno. Na verdade, eles obtiveram algo ainda mais valioso: a informação da localização de uma arma ancestral. Com Caribou como o mais novo aliado, o Barba Negra, que por mais meticuloso que seja, não hesita em atualizar e renovar seus planos, Caribou já é o mais novo aliado do Barba Negra. E ele é um cara que está sempre atualizando, mudando, moldando seus planos conforme as situações pedem. Ele é muito inteligente e muito criativo. E justamente com essa alteração do Caribou, as coisas vão mudar. E eu vou explicar para vocês exatamente como elas vão mudar. E para confirmar o que eu tô falando, é só analisar os passos do Barba Negra no Novo Mundo. Recentemente, a ideia dele era roubar a fruta da Imperatriz Pirata, né, a Mera Mera no Mi. Depois que ele descobriu que não dava, ele resolveu usar o Kobe de barganha com a Marinha e o Governo Mundial por um assento no Reverie. E aí, a partir disso, agora provavelmente ele vai usar o Garp para essa mesma negociação, já que ele é um prêmio muito maior. Ah, e claro, de alguma maneira isso deve envolver um golpe usando a identidade de J. Garcia Saturno, que aparentemente foi roubada pela Catarina Devon,
que, se você esqueceu, é usuária da Akuma no Mi da raposa. Tá acompanhando? Tá acompanhando como a mente do Barba Negra vai? Então, pois é. Então, beleza. O Barba Negra provavelmente vai ter alguma ação em um ano. E pra isso, a gente tem que entender um pouco da história de capa, porque eu acredito que vai ser por lá que a gente vai entender quais vão ser essas ações e quais vão ser as consequências dela para o enredo da obra e, óbvio, pro Luffy e pros protagonistas, pros Chapéus de Palha. Peregrinação. O que é peregrinação? Peregrinação é uma viagem com uma motivação espiritual, seja para um santuário, para um templo ou que tenha um significado pela jornada em si. Para Yamato, nesse caso, consiste em carregar a espada que era do Yasui, o pai do Otoko, que morreu no capítulo 942, ao seu local de descanso, o santuário em Hakumai, o santuário da Ema, que aparece rapidamente no ato 2 do arco de Wano. Mas o importante é o seguinte, Yamato vai fazer a jornada por toda o ano, reproduzindo também os caminhos de Oden, crescendo pela sua infância e adolescência até se tornar o grande homem que se tornou. Yamato tá um pouco nesse pique, porque, não sei se tu percebeu, mas Yamato é meio fanboy de Oden. E claro, o início é na capital das flores. O Oda é viciado em construção de mundo. É um dos motivos do mangá ser tão vivo, tão brilhante, tão perfeito. Por isso, a gente vai acompanhar como vai estar sendo a reconstrução de Wano sob o comando de Momonosuke através dessa história de capa. E a capital vai ser o maior símbolo disso. O retorno da vida selvagem, água limpa, risadas, cidadãos vivendo bem, reconstruindo tudo, eu acho que isso vai ser muito marcante. Fora isso, durante a história do Japão, é um cenário até que comum, né? Infelizmente, o Japão é um lugar que geograficamente não é tão privilegiado assim quando o assunto é desastres naturais. É comum durante a história grandes tsunamis, grandes terremotos, furacões, maremotos, enfim, as coisas acontecem no Japão. Por isso, durante a história, se você ler, em vários momentos tem grandes tragédias e tem o povo se unindo para reconstruir tudo. Outro exemplo que não é sobre desastre natural, que é um pouco mais relacionado ao One Piece nesse caso, porque o Kaido é o grande vilão do arco que destrói tudo por décadas, seria a reconstrução após a queda das 2 bombas atômicas, finalizando a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, essa reconstrução acho que também incorpora um pouco do espírito do Japão de resiliência, né? De retomar a beleza, não importa quantas vezes seja destruído. Eu acho que Yamato também vai ver muito isso pelos campos de Wano. E aí, quem sabe, né? Não vão pedir umas side quests pro Yamato, ajudar uma galera bem no pique do Oden. Beleza, seguindo o mapa, a gente tem agora Ebisu, que fica nos arredores da capital. Essa era uma vila muito sofrida, que acaba sendo vítima das Smiles por fome. Então, muitas pessoas sofreram os efeitos colaterais da risada compulsiva. Também era lá que o Yasui atuava muito tentando ajudar a galera, né? Justamente por ser um lugar tão sofrido, provavelmente a gente vai acompanhar as melhorias e a nova prosperidade chegando, enquanto Yamato continua na sua jornada. E claro, a Otoko também faria parte dessa história de capa, porque ela é uma habitante de Ebisu, ela é a filha do Yasuo, então quem sabe eles não têm um momentinho ali bem bonito juntos. O Waze ligado e de Ebisu e Yamato começam a entrar na região de Kibi, onde a vila de Okobori seria uma parada de destaque. Agora, por que a vila de Okobori? Pra dar um salve na esposa do Kinemon, a Utsuro, e quem sabe a Kiko também não estaria por lá. Eu acredito que em diversos lugares a gente vai ver alguns dos bainhas vermelhas, e a Kiko tá lá faz sentido porque é lá que encontramos a Samurai das Neves pela primeira vez. Da região de Kibi pra região de Kuri, porque Bakura é um destino que com certeza vai aparecer. Lá foi onde o Luffy tretou com o Holden, depois enfiou a porrada no Yokozuna, que estava importunando a Kiko, e ainda fez a promessa que ia tornar o Wano um país que todos pudessem comer o quanto quiserem. Então quem sabe não tem um grande festival de comida, ou quem sabe um grande festival de sumô, quem sabe uma competição de sumô e Yamato entra e ganha, né? Eu acho que isso é uma vibe bem Oden, e Yamato pode estar representando esses atos sim em sua própria jornada por um ano. E outra, é importante lembrar, sempre rola isso em história de capa. Volta e meia, o Oda se emociona numa side quest, tipo a história de capa do Capone Bege, né? Que é tipo uma grande side quest. Mas enfim, volta e meia ele foca numa história mais localizada e essa história que gera uma grande consequência sem você nem esperar. Agora, Kuri é uma região importante também por ser a origem do Kozuki Sukiyaki. E o Sukiyaki, ele é muito importante nessa história, porque foi justamente ele que, contando pro Law e pra Robin sobre Pluton e sobre o passado de Wano, acabou revelando informações vitais sem querer pro Barba Negra, já que o Caribou, ouvidinho de telecinese, tava ouvindo tudo. E justamente ele que contou as coisas pro Barba Negra. Então acho que existe uma grande chance dele acabar aparecendo mais cedo ou mais tarde nessa história de capa. Talvez ele não tenha mais que viver em vergonha com uma identidade secreta como tem Tengoyama Hitetsu. Ou no mínimo,
que ele tem uma estátua, um memorial lá segurando a Nidai Kitetsu, que é uma espada lendária que vivia em posse do Eishogun e o Luffy roubou lá pra alombrar os capangas do Hawkins. Quem lembra? Eu lembro. Mas enfim, eu acho que seria legal, porque o Sukiyaki, ele sai meio humilhado, meio envergonhado da história, mas ele foi também um Shogun muito importante que lutou da sua própria maneira pela libertação de Wano. Então, eu acho que seria bacana a gente ter um fechamentozinho pra esse arco do pai do Oden. Legal, então a gente também não pode esquecer que parte da peregrinação também consiste no motivo que Yamato não entrou no Bão. Ainda faltava explorar o Wano e viver a vida como Oden viveu. Por isso eu tenho certeza que parte da graça dessa história de capas vai ser as paradas aleatórias que vão acontecer em cada região. Por exemplo, quem sabe num encontro entre Sukiyaki e Yamato, ele não reporte alguns vilões, né, alguns capangas, alguns bandidos da região. Durante a história de Wano, aconteceu algumas vezes e eu acho que esse pode ser o primeiro sinal que tá acontecendo de novo, mas num contexto inesperado. Eu já falo disso, mas antes, vamos para a próxima parada pela ordem geográfica, que provavelmente vai ser a vila de Amigasa. Duas coisas muito importantes aconteceram nesse lugar. Coisa número 1, é a primeira parada do Ace. Então, quem sabe não existe alguma memória do Ace lá, quem sabe Yamato não reflete, não lembra daquele amigo que tanto influenciou na sua decisão de um dia explorar o mar, de um dia viver uma grande aventura. Então acho que isso aí seria bem possível. E a coisa número 2 é que o Diaz Drake, na verdade, destruiu a vila de Amigasa quando ele estava trabalhando como subordinado dos Piratas das Feras. A gente acha, por todas as evidências, que o Drake morreu, mas isso aqui é One Piece, então eu preciso falar. Eu acho que existe uma chance do Drake não ter morrido. Na verdade, ele pode estar na vila de Amigasa reconstruindo ela como uma maneira de redenção por ter feito tantos atos cruéis como um dos Piratas das Feras, mas claro, como um agente duplo que na verdade trabalhava pra Sword e trabalhava pra Marinha. Então lembra que eu falei do Sukiyaki, falando de possíveis criminosos, de uma possível gangue? Pois é, a gente tá falando da gangue do Mamute. Simplesmente a calamidade Jack e a Seca não teria se rendido ainda, e com alguns retentores, né, digamos assim, dos Piratas das Feras, poderia estar causando confusão. Fora isso, ele tem uma vibe de motoqueiro, né, de gangue de moto. O Jack tem um pouco essa vibe, então acho que seria uma temática que o Oda poderia trabalhar, que também é tipicamente japonesa, né. As gangues de motos dos anos 80 é algo clássico, né, se você vê Akira, isso fica bem representado, e eu acho que One Piece, nessa vibe Wano, meio feudal, podia fazer essa brincadeira. Agora, por que isso é importante? Porque o Oden derrota o Ashura Doji, que era um bandido da montanha, justamente dessa região. Então, quem sabe Yamato não faz a mesma coisa com o Jack, dando duas opções: ou você vaza de Wano pra sempre, ou você se torna um subordinado. Imagina o Jack, né, já com o seu coquezinho, se tornando um subordinado. Eu pessoalmente prefiro que não, prefiro que só mate o Jack, mas se virar subordinado, não consigo imaginar nada mais One Piece, né, vilões terríveis e cruéis, se tornando pessoas do bem depois que estão tentando melhorar na vida. Ainda nessa região, nós temos as ruínas do castelo do Oden. Seguindo a peregrinação, o caminho natural seria realmente lembrar daqueles que lutaram por um ano perante as ruínas do castelo. Daquele fatídico dia, onde tudo queimou nas chamas e Toki enviou seu filho e alguns retentores diretamente para o futuro para salvar o Wano e o mundo. Seria bacana nesse lugar termos algumas pistas sobre a profecia do Oden e talvez sobre reabrir as fronteiras. No castelo em ruínas do Oden, a gente sabe que tem todo esse momento marcante, a gente sabe que tem um rastro da fruta da Toki, de certa maneira, né? Porque ela mandou eles pro futuro por lá. Então eu queria muito que Yamato descobrisse alguma coisa sobre a profecia, sobre o passado, investigando essas ruínas. Apesar que eu acho muito difícil, né? Já passaram muitos anos e eu não consigo imaginar ter nenhuma evidência lá ainda. Mas é One Piece, né? Então quem sabe não tem. E aí de lá é possível que Yamato passe pela montanha onde o Nuarashi e o Ashura Doji ficavam de resenha, e justamente por ser um lugar alto, dá pra ver claramente o próximo destino, que é o Dom. O Dom, se não lembra, onde tinha as prisões, onde tinha toda a treta das fábricas e tal, era a região mais industrializada e mais poluída também de Wano. Fora isso, lá também é por onde o Touro Verde passou e basicamente, eu ia falar destruiu, né, mas eu acho que rearborizou, né, fez uma arborização forçada ali com a Mori Mori no Mi, a fruta da natureza, que acabou deixando o lugar que era completamente insólito, muito bonito e verde. Então quem sabe Yamato não experiencia essa mudança drástica perante todo aquele veneno radioativo que as fábricas de armas purgavam de suas chaminés diariamente. Lá também é onde o Ryokugyu derrotou os exaustos King e Queen. Então lá descobriríamos se eles realmente foram levados para Impel Down ou se de alguma maneira foram abandonados e agora estariam seguindo algum novo rumo, alguma nova jornada.
O King não passa vibe de vilão eterno que vai querer te lombrar pra sempre. Então eu acho que ele poderia só ir embora, quem sabe seguir a própria jornada, descobrir sobre o passado dos Lunarianos, saber qual é a origem dele. Eu acho que tudo isso é possível pro King. Agora, pro Queen, novos cientistas Mads. Ele vai ser parte do Mads, dos novos Mads, com certeza. Porque o Oda não montou esse enredo à toa. O Caesar e o Judge estão literalmente reagindo ao Vegapunk nesse exato momento, né? A sua mensagem, a morte dele. Então eu acho que faz muito sentido o Queen, quem sabe até magrinho, aparecer lá junto dos outros dois cientistas malucos. Eu acho que não tem outro destino. E quem sabe Yamato não chega lá só pra ver ele partindo, ele fala, eu vou embora então, ele é derrotado e desiste, enfim. Acho que tudo isso é bem possível. Então galera, a essa altura, Yamato já estaria quase em Hakumai. Nessa região, fora os seus santuários diversos, temos algo que chama muito a atenção e que provavelmente amarraria o fim da história de Kappa. A entrada secreta para o porto de Mogura, através da cachoeira, é justamente na região de Hakumai. Então, quando a Big Mom tomou o golpe combinado do Kid e do Law, ela também fez um buraco bem perto dessa caverna. Então, se Yamato passar por lá, com certeza nós vamos ter mais alguma pista para entender o que aconteceu com a Yonkou e também com os seus subordinados. Se vocês lembrarem, o Morgas Big News comenta que a Seiferpool encontrou os piratas da Big Mom nos arredores de Wano e alguma treta deve ter acontecido. Então, quem sabe Yamato não passa por esse porto secreto e acaba descobrindo, quem sabe, umas máscaras, uns símbolos de luta, uns símbolos de violência, que podem dar uma dica para o que aconteceu com os piratas da Big Mom e com a própria Big Mom. Será que eles abandonaram o Wano deixando a Yonkou para trás? Será que eles conseguiram recuperar o corpo dela ou será que simplesmente tudo se perdeu? Acho que talvez F a Big Mom, mas eu queria muito que ela sobrevivesse de um jeito ou de outro. Não pra tretar e virar Yonkou e realmente uma ameaça pra One Piece, mas acho que talvez pra uma aposentada, né? Acompanhar as coisas de longe, quem sabe ela não tomou uma lesão eterna e vai ficar na dela. Aposenta a Big Mom, mas não morre. Aposenta, mas não morre. Não, pode matar. Pode matar! Só porque a Big Mom mata. Mas eu gosto muito da Big Mom, vou assistir saudade. Legal. Depois disso, seria bacana que ela chegasse finalmente no santuário. Aê, mas tá bom? Não tá, calma. Certamente eu já consigo imaginar uma ilustração linda do Oda. E aí, depois de finalizada a peregrinação, depois de pagos respeitos, Yamato passaria por Rio em seu caminho de volta, que é justamente a região comandada pelo ancestral do Zorão, Shimotsuki Ushimaru, que deu a sua vida tentando escapar da opressão de Kaido e ainda protegeu uma Yamato criancinha que foi presa pelo pai. Tão legal, né? Tudo muito fofo. Yamato ia reencontrar esse herói da sua infância que a salvou do Kaido, de certa maneira, né? O que a deu esperança pra lutar um dia, pra se tornar um samurai, pra amar Oden e o país de Wano como um todo. Bacana. Mas não é bacana, porque o final da história de Capas muitas vezes é um cliffhanger absurdo e é bem trágico. Principalmente agora no Novo Mundo, que as coisas estão muito e muito sérias. O fim das histórias de Kappa geralmente são seus momentos mais tensos. E nesse caso, voltando para casa, Yamato se depararia com inimigos mortais. Vai lembrar que essa altura no mangá já teria passado um certo tempo de Egghead, e quem sabe a essa altura, Luffy e sua tropa já estariam em Elbaf, ou no mínimo chegando lá. Em contrapartida, muita coisa poderia ter mudado pelo mundo, e certos rumos específicos poderiam ser tomados, gerando uma comoção inesperada. O que eu tô querendo dizer? A gente vai estar focado na historinha de Kappa de Yamato, vivendo a vida lá e tal. Egghead vai ter tido uma treta gigante, já vai ter nova recompensa, novo mundo e tal, Novo Mundo, Jay Garcia, Imu vai aparecer e tal. Várias tretas podem ter rolado nesse período, né? Imagino que a história de Kappa dure bastante. Em média, elas duram entre 30 e 40 volumes. Então isso é bastante tempo no mundo de One Piece. Na vida real, eu acho que é mais ou menos uns 2 anos. Calma. O que vai acontecer no final desses 2 anos? Vai estar em Elbaf, né? Vai estar em Elbaf, as coisas vão estar rolando lá e tal. Mas o Barba Negra vai estar desaparecido há um tempo. E no finalzinho, com a fruta da Kitsune, com a fruta da invisibilidade, com a fruta do teleporte, os piratas do Barba Negra vão aparecer e eles vão estar querendo obter a arma ancestral Pluton. Quem vai estar defendendo? O cão guardião de Wano, aquela pessoa que tem a Zoro mitológica, que tem a vontade para proteger sua terra natal, justamente a princesa demônio Yamato. E claro, Yamato tem um nível de poder absurdo, então eu consigo imaginar ela derrotando 2, 3, 4, até 5 piratas do Barba Negra. É possível sim. Yamato bateu de frente com o Kaido por vários capítulos, tancou Jaime Hake usando uma técnica de defesa dela. Então, claramente ela ia perder? Sim, ia perder. Mas ela tancou o Kaido, então tem um nível de poder absurdo aí. E eu sei, não fica chateado comigo pessoalmente, tá? Eu só vou falar uma parada que é fato. Não precisa levar pro pessoal. Pode ter mudado as coisas já. Mas durante o arco de Wano, Yamato fez mais frente pro Kaido do que
o próprio Kid, o próprio Law e o próprio Zoro, de certa maneira, fizeram sozinhos, porque eles estavam lutando todos juntos contra Kaido e Big Mom no telhado, e Yamato lutou sozinha contra Kaido, enquanto Luffy não voltava. Então, Yamato tem um nível de poder absurdo. Eu acho que é nível primeiro comandante de Yonkou, uma parada assim, tá? Pelo menos. Então, digamos que ela derrote 3 ou 4. Cara, não vai ser o suficiente, porque o Barba Negra e o Kuzan vão chegar sim. É uma arma ancestral, não tem como você ir pegar uma arma ancestral mandando capanga, mandando subordinado ir. O Barba Negra também é curioso. O Oda já falou que ele seria arqueólogo se de fato ele tivesse uma profissão na vida real e fosse, né, uma pessoa, um cidadão normal do ser humano, né, não um personagem fictício. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o Barba Negra vai estar lá pra ver com os próprios olhos as paradas. E é justamente por isso que essa treta gigante vai acontecer e vai ter esse cliffhanger absurdo que vai resultar certamente em Yamato de um jeito ou de outro pedindo a ajuda do Luffy. Ou quem sabe o próprio Momonosuke, enfim, alguém vai precisar pedir ajuda do Luffy, porque tem um Yonkou atacando no território de um Yonkou. A gente sabe que isso não pode passar batido, como o próprio Shanks avisou no final de um ano, falando que ele tinha que lidar com o Bartolomeu, porque estava atacando o território dele. Então eu acho que isso vai ser a grande motivação do retorno de Luffy ao Wano. Quem sabe quando ele volte, a gente não esteja falando já do Shogun, Barba Negra. Imagina se o Barba Negra volta pra fazer a base dele, não em Hachinosu, mas em Wano, e volta de novo com as... Não, seria muita loucura, né? Mas acho que é possível sim o Barba Negra manter uma influência por lá, nem que deixe só a bandeira pirata de sacanagem, e roube a arma ancestral. Porque essa é a vibe do Barba Negra, e a gente tá chegando no endgame de One Piece, e essas armas vão ter que entrar pra jogo. A Mother Flame já tá aí, o Luffy já tá Gear 50, é Jay Garcia, é Imu, é Gorosei, é Yonkou, é Barba Negra, é loucura. Então, galera, link tá na descrição. Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever. Essa teoria, pra mim, foi bem interessante. Acho que faz sentido a gente passar por todo o ano, revisitar algumas coisas. Já tem bastante tradição do Oda em fazer isso depois de acabar arcos, mas esse cliffhanger vai ser realmente inédito. E ouçam o que eu tô falando. Barba Negra vai pra cima de Wano, sim. Pode me cobrar depois. Então, galera, esse foi o vídeo, essa foi a teoria. Linkzão na descrição do Joe, essa teoria foi do Joe. Bem bacana, eu adicionei várias paradas aqui também minhas. Então, deixa o like, se inscreve. Essa quinta-feira, 6 horas da tarde, no canal Mangaqui, vai ter uma live especialíssima em busca de juntar todos os criadores de conteúdo de One Piece, toda a galera que tá junto na comunidade. Vão ter vários convidados para pedir o máximo de doações, o máximo de apoio possível para o Rio Grande do Sul. Vai ter leilão, vai ter itens especiais, vão ter muitas paradas, grandes marcas colaborando. Então cheguem aí quinta-feira no canal Mangaqui, 6 horas é hoje. Então é isso, galera. Deixa o like, se inscreve, tamo junto e valeu! Pode palha secreto, o Denver voltou. Alerta, alerta, o Denver voltou. É só isso que eu tenho pra falar. O Denver voltou e agora F.